Vamos falar agora da regra 3, que fala sobre a definição de convés de borda livre. O convés de borda livre está associado à integridade tipo weathertight e watertight. Então, integridade de estanqueidade, que nós vimos lá inicialmente, que são um dos critérios importantes e básicos de borda livre. Então, a definição do convés de borda livre é normalmente o convés contínuo mais elevado exposto ao tempo e ao mar, no qual possui os meios permanentes de fechamento de todas as aberturas de estanqueidade, tipo weathertight, e abaixo do qual todas as aberturas no costado do navio são equipadas com meios permanentes de fechamento, tipo watertight. Então, nós temos dois tipos de estanqueidade, o weathertight e o watertight. E para a gente saber exatamente qual é essa definição, quando que é o weathertight, quando que é o watertight, nós precisamos saber efetivamente qual é a definição de convés de borda livre. Na verdade, o convés de borda livre é o convés contínuo de maior comprimento na embarcação. A maioria das embarcações, esse convés máximo contínuo, ele coincide com o convés exposto, mas não é bem assim. Tá? Os navios ro-ro, por exemplo, o convés exposto não é o convés de borda livre, porque ele não é o maior convés contínuo na embarcação, em si um convés que está dentro lá dos cardecks, que esse é o convés de borda livre do navio ro-ro. Então, não é exatamente o convés contínuo exposto. É o convés contínuo de maior comprimento no navio. Ele pode ser exposto ou pode ser no interior, como é no caso do Kardec. Então, aqui está o convés máximo contínuo da embarcação. Então, esse aqui é o convés de borda livre, que coincide com o convés exposto num navio típico como esse ou como esse aqui. Esse navio tem o seu convés máximo contínuo coincidindo com o convés exposto da embarcação. Então, a partir da definição do convés de borda livre, nós teremos a definição do critério de weathertight e watertight. Nós vamos saber a diferenciação entre um e outro. Então, na verdade, para que a gente faz essa diferenciação entre estanqueidade tipo weathertight e watertight e o que isso tem a ver com o convés de borda livre? Isso tem tudo a ver. Veja bem, nós vimos no slide anterior que nós temos as condições de carregamento e condições de lastro pré-definidas e aprovadas. Por exemplo, vamos imaginar aquele super graneleiro que nós vimos naquele vídeo inicial e vamos assumir que a condição daquele navio seja todo carregado nos porões centrais da embarcação e os tanques laterais de lastro estejam todos vazios. Então, por exemplo, eu falei naquele vídeo que a segurança da embarcação depende da integridade de estanqueidade das tampas de escotilha. Então, para aquela condição de operação com os porões centrais todos carregados e com os tanques laterais de lastro todos eles vazios, é uma condição aprovada em que você tem a garantia da resistência longitudinal associada à embarcação e todos os critérios de estabilidade assegurados. Então, todos aqueles dispositivos expostos às intempéries do mar, das ondas, que são, por exemplo, as tampas de escotilha, os suspiros dos tanques, vocês lembram lá do Derbyshire, lá, o alboio e a cabeça do suspiro, que foram arrancados e o navio foi para o fundo. Por quê? Porque esses dispositivos não impediram que houvesse um alagamento em que não estava previsto nas condições de carregamento e lastro da embarcação. Então, aqui é exatamente isso. Então, existem dispositivos tipo weathertight e dispositivos tipo watertight. Quais são os dispositivos weathertight? São os dispositivos que estão acima do convés de borda livre. E os dispositivos watertight são os dispositivos que estão abaixo do convés de borda livre. Então, na verdade, por que essa diferenciação? Porque os critérios de projeto e de teste desses dispositivos são diferentes para o tipo weathertight e para o tipo watertight. Por exemplo, os critérios tipo weathertight, eles têm que resistir, por exemplo, ao impacto das ondas. E o dispositivo watertight, ele vai estar submerso, ele vai estar sob pressão hidrostática. Então, são condições de operação diferentes. Não quer dizer que um dispositivo watertight seja melhor ou mais resistente do que um weathertight. Não.
O watertight está projetado para um tipo de operação, nomeadamente para resistir a uma pressão hidrostática, e os dispositivos weathertight foram projetados para resistir às intempéries do mar, do tempo e das ondas. Então vocês têm que ter em mente que esses dispositivos, chamado também, como está ali na nota, downflow de pontes, que são dispositivos que previnem o alagamento indesejável pelo comandante, como aconteceu naquela avaria do Derbyshire. Novamente recordando, a tampa do alboio foi arrancada e a cabeça do suspiro do pique de vante foi arrancada, então houve alagamento do paiol do mestre, junto com o pique de vante, que não era uma condição inicial de carregamento aprovada para embarcação, e resultou no afundamento e completo desmantelamento da estrutura daquele navio. Então, justamente esses dispositivos, o weathertight e o watertight, eles garantem aquela condição de carregamento aprovado do navio, independente de qualquer que sejam as intempéries de tempo e de mar. Se por acaso um dispositivo daquele falhar, aí entra justamente aquele critério de estabilidade em avaria que eu falei para vocês. Então, há determinados critérios de avaria em que o comandante terá à sua disposição recursos para compensar tanto a instabilidade quanto harmonizar o pico de esforços induzidos por uma determinada avaria que foi causada justamente por um dispositivo desse, o weathertight ou watertight defeituoso, que fez alargar um compartimento numa condição de carregamento ou de lastro que não estava prevista e, por causa disso, provocou uma indução de carga além dos limites previsíveis e poderá causar também uma instabilidade à embarcação. Então, por isso que a gente tem todo esse conceito de convés de borda livre, dispositivos weathertight, dispositivos watertight, condições de carregamento e lastro aprovado, que assegura a resistência estrutural e a estabilidade da embarcação. Então, por isso que naquela regra anterior, aquelas informações todas têm que estar à disponibilidade do comandante para que ele saiba o que fazer numa situação adversa, ou para que ele siga corretamente as condições de carga e lastro da embarcação. Então, esses são os limites do compliance. Então, conhecer o compliance é conhecer os limites de operação da embarcação por aqueles critérios pelo qual ela foi projetada.